Rio Grande do Norte tem vivido um colapso na segurança pública. Nesse fim de semana, o estado alcançou a marca de 1.515 homicídios registrados em menos de 8 meses, um crescimento disparado se comparado, ao ano passado. Para comentar sobre esses dados, nós recebemos Manuel Sabino, que é auditor do Observatório da Violência Letal e Intencional aqui no estado. Manuel, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, eu começo essa entrevista falando a respeito desses números. 1.515, com a atualização desse último final de semana, em apenas 8 meses desse ano. É realmente um número muito alto, né? É muito alto, é uma situação realmente muito assustadora e que parece realmente que se saiu completamente dos trilhos da segurança pública, né? E aí, falando um pouquinho ainda sobre esses números, há muito a questão de como eles estão sendo avaliados, como é que vocês fazem essa captura dessas informações. Às vezes o governo não lida como sendo oficiais. Como é que a população, quem nos assiste, pode assimilar essas informações? Isso é uma coisa interessante porque, na verdade, esse grupo, do óbvio faz esse levantamento das CVLIs já há muito tempo, né? Criou um sistema próprio, de metadados, cruzando várias informações para evitar falhas nesses valores, e fazíamos isso em paralelo ao governo. Esse governo, quando assumiu, ele trouxe o óbvio para dentro de si e passou a tratar como oficiais os números produzidos por aquela metodologia e metadados. Depois houve uma mudança de rumo no governo e passou o governo a tratar os números do óbvio como não oficiais. Mas é a mesma metodologia que era utilizada antes. A diferença é que nós temos tido mais dificuldade para acessar os dados. Por exemplo, nós estamos sem acesso ao Sinestro, que nós tínhamos no governo Rosalba, tínhamos no começo desse governo e hoje nos é negado. Nós não temos acesso aos dados do ITEP, que é básico para a gente fazer essa numeração. Nós temos que ir por outros caminhos para prestar esse serviço à comunidade do Rio Grande do Norte, né? É possível se pensar em alguma razão porque esses dados eles não estão sendo divulgados a vocês? Olha, segurança pública, para começo de conversa, tem que ser tratado com transparência. Sem transparência, a gente não tem como avaliar bem a situação e nem como agir. Se a gente não age com transparência, esse é o primeiro passo errado para resolver o problema. Essa falta de acesso do óbvio ao Sinestro é uma falta de acesso da sociedade a dados públicos, né? E isso me parece uma falta de transparência que indica realmente uma condição errada, né? Manuel, vamos fazer uma retrospectiva, com essa falta de transparência que o senhor falou agora. Se a gente for aquele momento difícil que foi vivenciado no início do ano aqui em Alcaçuz, foi divulgado 26 mortos e até hoje existem famílias buscando pessoas, buscando presos que estavam lá em Alcaçuz e até hoje não apareceu sequer o corpo, o cadáver. Vocês, dentro do portal, vocês contabilizaram a média de quantas pessoas que realmente vieram a óbito? Nós não temos como contestar esses números do governo, porque nós não tivemos acesso, a eles, nem ao local, e as informações das famílias faltam comprovação, porque esses presos desaparecidos eles podem ter fugido ou podem estar mortos. E nós não temos como, infelizmente até hoje não se confirmou, é até vergonhoso, eu acho. Ao Estado. Ao Estado. A essas alturas a gente não tem eles dizem que tem um diagnóstico fechado, mas as informações que a gente tem contradizem isso, as informações das famílias e tal. E eu achei interessante você fazer esse link com a situação de Alcaçuz, porque é um link que poucas pessoas fazem da nossa situação de segurança pública com o caos do sistema penitenciário, né? O sistema penitenciário hoje ele serve como recrutamento e fidelização de novos soldados para facções criminosas, e nós estamos vendo cada vez uma onda de crimes mais sofisticada. Basta você ver a forma como a gente está vendo vídeos e tal, a gente recebe sempre, de como estão acontecendo os assaltos. Isso demonstra uma sofisticação, uma organização que, infelizmente, falta ao Estado. Entenda bem, não estou falando aqui do governo, de Robson, não é isso. Eu estou falando do Estado brasileiro. Nós moramos no Rio Grande do Norte, sim, mas esse descontrole ele é nacional. Em alguns estados está sendo mais visível, e nós aqui estamos sentindo de perto. Mas é muito preocupante isso.
Emanuel, falando um pouquinho agora sobre Natal. Dentro da lista que o Óbvio divulga, Natal entra na primeira classificação como a mais violenta, digamos assim, onde mais acontecem assassinatos. Nessa lista já se vão 393 assassinatos contabilizados com esse último final de semana. Na capital é um problema ainda maior, né? Sim, sim. Até pela densidade, né? Mas, assim, não se pode deixar de levar em consideração as cidades em volta. Por exemplo, tem sido muito assustador o crescimento da violência em Ceará-Mirim. Ceará-Mirim, ele contabilizando os números de 2 anos atrás, ele já está com mais de 200% de aumento no número de CVLIs. E só para pontuar uma coisa que às vezes não se coloca, não se observa, é que nós contabilizamos os CVLIs porque é mais difícil esconder o corpo. Então nós temos uma subnotificação menor. Outros crimes, furto, tal, muitas pessoas não vão mais nem na delegacia registrar porque sabem que não adianta. Então, você comparar esses números é muito falacioso. Então, a gente prefere utilizar esse dado. Agora, essa indicação do crescimento de CVLIs mostra que a violência está crescendo, ou indica que a violência está crescendo como um todo. Né? E agora, na semana passada, tivemos um posicionamento de 2 secretários, né, aqui do Estado, que usaram suas mídias sociais, as redes sociais, cada um tem a liberdade de dizer o que quer ou não, né, incitando a liberação de porte de armas e também de leis para matar bandido. Isso é longe de ser uma solução para reverter esse quadro crítico. O senhor, como um analista de dados, pode falar ainda mais de perto que está longe de ser a solução, né? Muito pelo contrário. A tendência é que a coisa, se isso acontecer, saia mais do controle ainda. É preocupante ver 2 membros de alto escalão do governo utilizar as mídias sociais de forma tão assodada, digamos assim, para ser educado. Não é verdade que uma pessoa é a pessoa que está ali na rede social e outra pessoa é o secretário. São a mesma pessoa. E é preciso muita responsabilidade ao exercer um cargo como esse. Mas com relação à questão pessoal, a questão da opinião pessoal de quem acha que é a liberação de armas, eu respeito como a opinião de um leigo. Mas quem acompanha, os jornalistas, quem acompanha, sabe que quanto mais armas nas ruas, pelo contrário, vai ser mais fácil o acesso às armas, por quem não deveria ter, e a potencialidade da letalidade das ações criminosas vai ser muito maior. Com certeza. Manuel, nosso tempo na TV é muito curto, a entrevista rendeu bastante, muito bom conversar sobre isso, esclarecer a população como esses dados estão de fato sendo coletados, as informações que não estão sendo passadas para a sociedade e, mais uma vez, reafirmar o poder das informações, de como elas são divulgadas e que ninguém forja dado nenhum. A imprensa não tem esse papel de forjar informações ou de criar notícias, pelo contrário. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito bom. Espero que a gente possa continuar coletando esses dados e que muito em breve sejam dados positivos e não tão crescentes de uma violência tão brutal. Se Deus quiser, parabéns pelo seu trabalho e o da boa imprensa, que divulga a realidade, não inventa, não mascara. Muito obrigada.